Gênesis capítulo 19, versículo de número 23. Posso ir para a leitura? Ló chegou a Zoar, depois que o sol havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores. E acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Palavras da salvação, graças a Deus, cremos e confessamos. Filhos amados, Deus olhou para a terra nos dias de Abraão. Claro, e Deus viu pouquíssimas pessoas fiéis a Deus. Um desses representantes dos fiéis a Deus era Abraão. E por isso Deus lhe concedeu tanta graça, né? Deus lhe concedeu tanta graça, tanta bênção. Mas, filhinhos, olhando para a terra, Deus viu que uma região, um povo de uma região de duas cidades, olha, não tinha salvação para aquele povo. Eles tinham ultrapassado todos os limites da decência, todos os limites da decência humana. As duas cidades pareciam mais duas cidades bordel. Você sabe o que é um bordel? O que é um bordel? Ajuda eu aí. O que é um bordel? Quero ver se vocês estão entendendo. O que é um bordel? Bordel é enfim, é um lugar onde o pessoal faz, acho que de tudo, porque eu nunca fui num bordel, não sei como é que é, né? A gente só ouve falar. Né? As duas cidades, gente, extrapolou tudo que você imaginava. Rebelde, Deus que nada. Que Deus que nada. Deus nem existe. Vão viver nossa vida, e vão furunfar, e vão fazer coisa, e vão festejar. E o pecado, e a maldade, e o ódio imperava nessas duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. O Senhor e mais dois anjos apareceu a Abraão e disse: Abraão, não quero esconder de você, mas eu estou prestes a destruir as duas cidades de Sodoma e de Gomorra. Estou prestes a destruir duas cidades, porque aquele povo, não adianta mandar profeta que eles não vão se arrepender. Não adianta mandar nem meu filho Jesus Cristo lá, que eles não vão atender, que eles não vão ouvir, eles não vão se arrepender por nada, por nada. É melhor destruir aquele povo, é o melhor que faço é destruir aquele povo, revelou Deus a Abraão. Abraão, então, amados, intercedeu. Deus, não, meu Deus. E se lá em Sodoma e Gomorra tiver algumas pessoas justas? Aí Deus falou. O Senhor disse então a Abraão: olha, se tiver lá 20 justos, por causa daqueles 20 eu não vou destruir. Abraão, então, o Senhor me permita mais uma vez. E se lá tiver 10? Se tiver 10 por aqueles 10, eu não destruirei. Estava feio, mesma coisa. Senhor, mas e se tiver menos de 10, tiver uns 5 só, o Senhor vai destruir mesmo assim? Se tiver 5, não destruirei a cidade. Você vê que a coisa estava feia lá.
A coisa lá era feia, o pecado dominava, a maldade, a sexualidade, a prostituição, tudo dominava lá. Deus para eles, que Deus que nada. Não está parecendo o mundo que a gente anda vivendo ultimamente? As pessoas só querem saber de maldade, de ódio, de vingança, de prostituição, de querer viver. Deixa eu viver minha vida, que Deus que nada, eu vou viver minha vida. Até parece isso, né, filho? Até parece. Está parecendo muito os nossos dias. Mas então por que Deus não resolve destruir então a nossa terra nesses dias? Vocês sabem que haverá o dia da destruição de tudo. Haverá. A Bíblia afirma isso. Não vai sobrar raiz embaixo da terra, nem ramos para cima, ou nem vai sobrar nem ramos, nem raiz, porque vai queimar tudo um dia. Mas não sabemos quando é esse dia. Não sabemos. Por que Deus se a terra está tão cheia de maldade, igual a gente está vendo, por que é que Deus então não destrói, como Ele falou que ia destruir Sodoma e Gomorra? Ora, porque ainda existe na terra cristãos que adoram o Senhor, que oram ao Senhor, que vêm à casa de Deus para servir a Deus, que vêm louvar a Deus e que vive ainda o Evangelho na sua vida, como modelo de vida. Por isso Deus não destrói a terra. Bem, queridos, voltamos a Sodoma e Gomorra. Passado aquele período que Deus falou para Abrão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, tempos depois que o Senhor e os 2 anjos se despediu de Abraão, tempos depois, aparecem os 2 anjos lá já em Sodoma. Já aparecem os 2 anjos lá. E os anjos saíram apregoando. Eles não eram anjos de asas, eles não tinham asas. As pessoas os viam como homens, claro, diferente, mas como homens. Porque se vissem como anjos, não sei como seria. Não sei como seria. Eu sei que eles andaram pela cidade apregoando, falando do pecado do povo. Arrependei-vos, porque se Deus está para destruir, Deus vai lançar fogo sobre vocês e destruir essa cidade. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Não houve nenhuma conversão. Não houve ninguém que se converteu. Ninguém. Chato isso, né? No final da tarde, estava lá Ló, sentado na porta ali, perto da casa dele. E eis que aqueles 2 anjos, aqueles 2 homens forasteiros, já cansado daquele sol quente, né? Suor, né? A poeira e tudo mais. Eis que Ló, vendo aqueles 2 forasteiros, Ló era sobrinho de Abraão. Ló, vendo aqueles 2 forasteiros, Ló disse: vem cá, homens, forasteiros, hospedem-se em minha casa. Hospedem-se em minha casa, forasteiros, entrem na minha casa. No primeiro momento, os anjos se recusaram a entrar, mas Ló foi tão incisivo, mas tão incisivo, que convenceu os 2 anjos a entrar na casa dele. Aí Ló ofereceu água para lavar os pés, foi lá, preparou um banquete de comida, né? Enquanto isso, o burburinho corria na cidade. Olha, aqueles forasteiros estão na casa de Ló, estão lá. Eles vieram aqui entrar na cidade como juiz, nem nos conhece e ficaram nos acusando, estão querendo ser nosso juiz. Vamos lá, vamos pegá-los e vamos dar um jeito neles. Reuniu os homens da cidade e foram então à casa de Ló.
Chegando lá, disseram: Ló, bota esses homens para fora, esses 2 forasteiros, nós vimos eles entrar, eles estão aí. Bota esses forasteiros para fora. Ló disse: não, de jeito nenhum. E então, filhos amados, os homens queriam invadir a casa para pegar os 2 forasteiros. E vocês, olha, veja a cabeça mundana, nojenta daquele povo. Antes de matar, porque eles não sabiam que eram anjos, antes de matar aqueles forasteiros, sabe o que era mais de 200 homens, eram muitos homens. Sabe o que eles queriam fazer? Primeiro ia estuprar os anjos e depois matar, só que eles não sabiam que eram anjos. Olha a cabeça deles. Imagina um lugar assim. Será que existe um lugar assim? Talvez, sei lá, a gente não sabe, né? A maldade, onde chega a maldade humana. Filhos. Ló então intercedeu e disse: não, eu não vou deixar vocês fazer isso. Não vou deixar. E então eles ameaçaram entrar de novo. Os anjos que estavam dentro da casa puxaram Ló para dentro de casa, fecharam a porta e lançaram cegueira para aqueles homens. Aqueles homens ficaram cegos. Aí eles não tiveram como prosseguir no seu plano, né, de matar os 2 homens. Aí os 2 anjos disseram: Ló, tem mais alguém da sua família aqui? Tem mais alguém da sua família aqui? Chame todo mundo da sua família e se retirem. Vamos embora dessa cidade, porque ela será destruída. A cidade será destruída. Pegue sua família e vá embora dessa cidade. Isso já era de noite. Ló então chamou a mulher, chamou as 2 filhas, chamou os 2 futuros genros e disse: vão embora. Os futuros genros preferiram ficar. As 2 filhas, claro, naquele tempo os pais mandavam nos filhos, acataram as 2 filhas e sebo nas canelas, vão embora. Os anjos foram juntos. E então, amados, Ló andou a noite inteira até achar o lugar que ele poderia ficar, longe de Sodoma e Gomorra. Eis que quando lá chegou, Deus então mandou fogo dos céus, enxofre dos céus, sobre aquela cidade Sodoma e Gomorra, matou a todos, matou a todos, os animais, as pessoas, homens, crianças, velhos, todo mundo. Que tragédia sobre Sodoma e Gomorra, até as árvores foram queimadas. Os anjos tinham dito: olha, vocês vão então para aquela cidade e não olhem para trás, não olhem para trás. Essa observância. Mas chegando lá, ouvindo com certeza o barulho do fogo caindo dos céus, ouvindo o barulho da destruição que estava acontecendo, que estava queimando tudo, a curiosa da mulher de Ló fez o quê? O que ela fez? O que ela fez? Olhou para trás. E daí ela virou uma estátua de sal. Diz para ela: toma, curiosa. É fácil dizer, né? Mas ela era uma pessoa, ela era uma mãe de família. Ela era uma mãe de família. Era esposa. E as filhas, como ficaram? Sabes, filhos, nós temos que entender uma coisa. Os anjos de Deus são anjos de Deus. E nem sempre os anjos de Deus são aquelas figuras que nós imaginamos tocando harpas nas nuvens. Eu me recordo
Dos meus tempos de criança, na minha casa tinha um quadro do anjo da guarda, né? Com aquelas asas bonitas, não sei se vocês é desse tempo, né? E as criancinhas iam correndo assim perto do rio, e o anjo da guarda guardando, né? Era um quadro que quase todo mundo tinha em casa. E todo mundo olhava para o quadro, à noite rezava: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Não era bonito aquele... Quem não conhece não sabe, né? Aquele quadro de anjo. Então, o anjo era bonito, gente. Nós temos, né? Nós temos a mania de imaginar os anjos. São lindos mesmo. Mas sempre de uma forma terna, amorosa. Mas anjos, dependendo, amados, a classificação para o qual Deus criou, eles são anjos preparados para a batalha. Veja Miguel e os anjos da legião de São Miguel. Não são anjinhos que ficam tocando harpa, não. São anjos de guerra. São anjos de espada. Claro que não é função dos anjos vir pregar o Evangelho. Função de pregar o Evangelho é nós, que acreditamos em Jesus. Não só eu tenho que pregar o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho na sua casa, para os teus filhos, para os teus netos. É função sua também. Lá, por excepcionalidade, Deus mandou os anjos pregar. Eles foram pregar, mas nem com a pregação dos anjos, aqueles homens não se convertiam, não se converteram. Por isso, eles optaram pela desgraça. Hoje em dia, as pessoas estão desse jeito. Você fala de Jesus, você fala de Deus para elas, fala que existe o inferno, que é um lugar horrível. Elas não estão nem aí, entra aqui, sai ali, não querem saber de Deus, não se convertem, não se apruma com Deus. Está desse jeito as coisas. Então as pessoas optam de ir para o inferno do que servir a Deus. Diga: Senhor, eu creio em vós. Senhor, eu creio no teu poder. Eu creio na tua palavra, na tua ministração. Amém.